Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse novo projeto que vai se chamar Sacadas para Empresários. Aqui nós vamos discutir estratégias e conhecimentos que empresários necessitam para ter menos estresse no seu dia a dia e mais lucro nas suas atividades, nas suas empresas, né? Hoje, meu nome é Kátia Soldatelli e o tema de hoje é atitudes do empresário que viram o jogo. Então, eu vim postando aqui nas minhas redes sociais vários assuntos, né, pertinentes ao empreendedorismo, ao empresário. E eu achei que eles estavam muito rasos, um conhecimento muito vazio, digamos assim. Então, essa ideia desse novo projeto é aprofundar mais alguns temas. Então, hoje eu vou começar falando sobre as atitudes dos empresários que viram o jogo. Então, vou começar contextualizando, falando que, normalmente, os empresários, eles iniciam empreendendo numa atividade onde eles têm conhecimento, onde eles dominam, digamos assim, né? Até começam trabalhando, por exemplo, de funcionários em alguma empresa, adquirem o conhecimento técnico necessário e, assim que se sente seguro ou que tem uma oportunidade, acaba querendo abrir o seu próprio negócio. Porém, a grande diferença entre tu ser um funcionário e tu ser um empresário é que tu tem que ter alguns conhecimentos específicos. Tu passa não só a ter que entender sobre a tua parte técnica, né? Por exemplo, sempre cito o exemplo do mecânico, né? O mecânico entender de carros. Tu tem que passar a entender de outros assuntos também. E aí é que está o primeiro obstáculo do empresário, né? Porque ele vem de uma área que é totalmente técnica e ele vai ter que desenvolver habilidades e aprender coisas que ele não domina. E muitos dos empresários acabam batendo o pé, digamos assim, e não querendo fazer essa parte, né? Então, um empresário hoje, ele tem que saber, por exemplo, primeiro, ele tem que procurar um contador para poder constituir a empresa dele. Aí já iniciam várias decisões, né? Primeira delas, tu vai ter uma empresa sozinho, tu vai ter uma empresa com um sócio, tu vai ter um capital social, tu vai ter uma sede, tu vai ter que alugar uma sede, tu tem um lugar próprio, tu vai ter funcionários que te ajudem. Enfim, são várias decisões que a partir do momento que o empresário pretende abrir o seu negócio, ele vai estar fazendo todos os dias, né? Uma das áreas que o empresário precisa dominar seria a questão de gestão de pessoas. Por mais que tu não tenha um funcionário hoje, digamos assim, mas se tu pensa que tua empresa vai ter que expandir, vai ter que ter maior, crescer, enfim, vai chegar um momento em que tu vai precisar de contratar alguém para te ajudar, digamos assim, né? E então ali já começa que tu tem que aprender sobre legislação trabalhista, por exemplo. Tu vai contratar um funcionário, tu tem que saber o mínimo. Qual é o salário que tu vai pagar para ele, quais são as partes burocráticas que se faz antes de contratar um funcionário, quais são os teus custos, como é que funciona se tu precisar dele mais do que o horário previsto, como é que funciona décimo, férias, enfim, é um monte de informações novas que tu tem que adquirir o conhecimento. Não digo que tu tem que ser entendedor profundo sobre os assuntos, né? Mas que tu tem que ter uma boa base, digamos assim, tu tem que entender um pouco. Daí vamos para a área, por exemplo, mais burocrática, de impostos. A tua empresa, ela vai começar como um microempreendedor, até que faixa de faturamento que tu pode ter para se enquadrar nessa modalidade? Tu é do Simples Nacional? Tu é do lucro presumido? Enfim, são nomenclaturas para que quem está começando são coisas assim, às vezes difícil, né? Meio que assusta. Mas eu vou te dizer que tu vai precisar adquirir esses conhecimentos para sempre tomar atitudes embasadas, digamos assim. Porque o empresário, ele é aquele que arrisca, o empresário é aquele que assume riscos calculados, porém, ele não vai a moda louco. Ele sempre tem um embasamento, ele estuda muito, ele vai atrás das informações. E então vai chegar um determinado momento onde tu vai ter que optar por qual forma de tributação a tua empresa vai estar.
Esse é um dos passos. Tu vai ter que entender que para te crescer, tu vai ter que fazer tudo dentro da regularidade, digamos assim. Tu vai ter que tirar nota fiscal, por exemplo. Se tu for para o MEI, também tem que tirar nota fiscal, se for para pessoa jurídica. Pessoa física, se ele não tiver, ele não tem a obrigatoriedade de tirar nota fiscal, porém ele tem que ter controles do que entra de cartão, do que ele teve de serviços ou de vendas em cada mês, para quando for prestar esclarecimentos para o fisco, ele saber quais foram os valores, né? Então, toda uma empresa, ela não deve ser feita da forma, como é que eu vou dizer, amadora. Tu tá fazendo uma empresa para tu crescer, para tu ter expansão, para tu ter funcionários, para tu ter uma estrutura, digamos assim, né? Hoje, se tu pensa que teu negócio tá pequeno e tu não consegue visualizar isso, pensa que quanto menor tu ficar, menor a tua empresa mais a tua empresa vai depender de ti. Se, por exemplo, como foi o ano passado, que deu a pandemia, se tu não tem uma estrutura que tu não consegue trabalhar, né? Então, tu tem que ter todo um pensamento além disso. Tu ficou doente, tua empresa vai parar de trabalhar. Tu quer sair de férias, tu vai ficar sem trabalhar, a empresa vai ficar sem receber, enfim. Se ela tá muito dependente de ti, se a empresa ela precisa muito de ti, ela tá muito dependente, ou tu é só a empresa, pensa num plano de longo prazo, médio prazo, de expansão da tua empresa, que isso faz parte, né? Então, dando uma contextualizada, né? O empresário, então, ele inicia as atividades com o pensamento ainda de funcionário. Porém, você deve mudar esse pensamento, porque tu não deve ser o teu melhor funcionário, tu não deve ficar só na parte operacional da tua empresa. E eu sempre falo isso e friso isso, e tem gente que fica bravo comigo. Por quê? Porque o empresário ele tem que estar além disso, ele tem que estar no gerencial ou no estratégico da empresa. Porque se tu pretende que a tua empresa expanda, ou, ok, Kátia, eu não quero que a minha empresa expanda. Então, tu tem esses riscos que eu tinha falado antes, de tua empresa, de repente, tu ter que tirar férias ou ficar doente, ela depender de ti. Que seja que tu tenha um funcionário que faça o que tu faz e que tu treine ele, a tua empresa já não é 100% dependente de ti, né? Então, o que eu defendo muito é que o empresário não fique só no operacional da empresa, que ele faça um projeto, um plano, um planejamento estratégico, e por menor que seja a tua empresa, para poder expandir, e que tu tenha conhecimentos de várias áreas. Porque, por exemplo, se tu for tirar uma nota fiscal com uma tributação errada, com campos preenchidos errados, tu pode ter problema com o fisco. Se tu não souber de legislação trabalhista, tu pode ter uma reclamatória trabalhista. Se tu não souber fazer um preço de venda, tem cliente que me diz, eu coloco lá X%. É um valor que é estimado. Se tu não colocar na ponta do lápis tudo o que tu tem de receitas, de custos em cima daquele produto, pode ser que tu saia no vermelho e tu não tenha lucro. Muito empresário não sabe a diferença entre custos, despesas, o que é a receita. São todas nomenclaturas diferentes e que assustam no começo, mas que tu vai ter que chegar em determinado momento e entender sobre isso. E eu tô aqui exatamente para te ajudar nessa parte. Com o encontro de hoje, as coisas, eu vou tentar ter uma frequência aí com esse podcast Sacadas para Empresários, que é para justamente te dar sacadas, te dar coisas que tu precisa avaliar para poder ter resultados melhores do que tu tem. A primeira coisa, que é o título do tema de hoje, atitudes dos empresários que viram o jogo. Eu acho que a primeira atitude que o empresário deve ter é pensar sobre isso, tá? Porque enquanto tu estiver só fazendo a parte operacional da tua empresa, que tu estiver focado, que tu for teu melhor funcionário, que tu é o primeiro a chegar, o último a sair, que é só tu que faz isso, que enfim. Enquanto tu tiver com essa mentalidade, tu não vai conseguir virar o jogo. Por quê? Porque a tua empresa vai ficar cada vez mais dependente de ti. E tu estando lá no operacional, tu não vai conseguir pensar como conseguir mais clientes, como fazer um preço adequado do teu produto, ver o mercado, ver o concorrente, o que estão fazendo de diferente, anunciar em redes sociais, por exemplo. Enquanto tu fica preso numa atividade operacional, tu não tem tempo para ficar pensando estrategicamente na tua empresa. E vai passando um dia, e vai passando uma semana, e vai passando um mês,
E quando vê, tu fica muitos anos ali na tua atividade, fazendo a parte operacional e restrita, limitado, ali preso naquele resultado mediano que tu tem, digamos assim. Se a tua intenção é ficar ali preso e ficar pagando as contas simplesmente, ok, não tô aqui para te dizer nada se que é errado ou não. Bom dia, Chaves. Eu tô te dizendo que tu tem que ter uma mudança de mentalidade se tu quiser prosperar, se tu quiser crescer, se tu quiser que as coisas andem independentemente de tu estar ali ou não. Então, a primeira coisa que eu digo entre querer e não querer, ao menos pensa quais são os aspectos positivos dessa mudança de mentalidade. De tu querer sempre ter mais conhecimento, de tu querer sempre ter melhoria no teu processo, de não fazer, 10 anos sempre a mesma coisa, sabe? Então, é nesse sentido. Vocês sabiam que 60% das empresas que são constituídas, em 5 anos elas fecham? E sabe qual é o motivo pelo qual elas fecham? Vou te dizer, por falta de planejamento. Às vezes essas empresas, elas não sabem nem se tem lucro ou não. Às vezes ela vê o que tem em caixa, mas ela não sabe se tem lucro ou não. Não vou muito longe, tá? Eu sou contadora, tenho escritório contábil, porém por muitos anos a gente baixou a cabeça, somente trabalhou. Troca de sistema, troca de funcionários. E a gente baixou a cabeça e trabalhou e negligenciou por muito tempo a análise do nosso resultado. Em determinado momento a gente percebeu o quanto isso estava fazendo diferença, o quanto as decisões que tu toma no dia a dia, por exemplo, às vezes a gente queria agradar o cliente que é pequeno e que não tem um sistema e não tem um funcionário, e emite ainda hoje as notas fiscais para o cliente. Cobrávamos um valor simbólico e emitimos as notas fiscais para o cliente. Porém, esse fato de emitir nota fiscal nos tornou, presos nessa situação. Porque a gente ficou lá só fazendo notinha fiscal e usando bastante tempo, que quem fazia essa parte, na verdade, é a minha sócia, Ieda, e ela ficava boa parte do tempo dela emitindo nota fiscal para cliente durante o dia. E com cobranças, né? Porque o cliente, ele quer tirar a nota, ele quer cobrar, e o cliente liga, e a nota tal que eu te pedi, enfim. Em determinado momento a gente percebeu que isso era uma tarefinha e que não precisava uma das sócias da empresa estar fazendo. A gente pedia, a Ieda acabava fazendo, porque as meninas, cada uma estavam focadas na sua área, né? A gente tem a pessoa do fiscal, que estava fazendo a apuração de impostos, a contabilidade, lançando contabilidade, a pessoa do RH, fazendo RH, enfim. E não tinha uma pessoa que a gente pudesse destinar essa tarefinha, digamos assim, né? Em determinado momento a gente percebeu que essa tarefinha, ela era operacional e que não tinha necessidade da dona do escritório estar fazendo essa notinha. Então a gente contratou uma menina para dar o treinamento necessário para emissão de nota. Por quê, Kátia? Porque a pessoa que é a proprietária dona do seu negócio, ela tem que ficar no estratégico. Esse tempo em que ela ficava tirando notinhas, ela ficava ocupando a mente dela e de repente deixando de atender um cliente, de fazer uma consultoria, por exemplo, que é algo que nos dá mais retorno, ou atendendo um cliente, ou procurando mais clientes, ou resolvendo assuntos mais estratégicos, enfim, né? O conhecimento que a gente tem é diferente de quem está emitindo a nota fiscal. A pessoa que está emitindo a nota fiscal é uma pessoa que dá para tu treinar, digamos assim, né? Então, são essas as decisões do dia a dia, do cotidiano do empresário, que fazem grande diferença e que a gente tem que estar sempre ligado, porque se a gente não faz esses movimentos de simplesmente pensar, até nas minhas postagens eu sempre termino ela no pense nisso, porque eu acho fortemente que tu pensar sobre o assunto já é o primeiro passo, sabe? Que às vezes no dia a dia tu não para pensar e os dias vão passando. Agora, se tu para, ao menos, Kátia, eu não tô concordando com o que tu tá falando. Então pensa o porquê que tu não tá concordando, sabe? O fato de tu pensar sobre já é meio caminho andado. E aí que eu vou te dizer que o empresário vira jogo. Por quê? Porque ele começa a pensar. Porque no dia a dia, fazendo tarefinha, tu não consegue pensar.
E então essa é uma das coisas que faz virar o jogo, né? Quais áreas que o empresário tem que ter conhecimento? Já mais ou menos falei, né? A parte de funcionários, a parte de legislação trabalhista, a parte de questão fiscal, de custos, até o fato do empresário ter o conhecimento de que ele não pode misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa, já é um grande progresso, entende? Então, tu vai ter que administrar aí o conhecimento que tu tem. Não achar que só a parte técnica, não adianta, por exemplo, tu que é um mecânico ser o melhor mecânico da tua área, se tu não tiver as outras áreas da tua empresa bem desenvolvidas ou bem amparadas. Ah, Kátia, mas eu não preciso saber disso, eu contrato alguém. Tu vai contratar, tu vai terceirizar a responsabilidade gerencial da tua empresa, tu vai colocar nas mãos de uma pessoa a responsabilidade de direcionar o teu negócio. Eu vejo muito mais vantagem de tu pegar um funcionário, enfim, e tu treinar a parte operacional dele, que é a questão das notinhas, né? Dizer, olha, esse é o processo, é assim que eu faço determinada atividade e é assim que eu quero que tu faça. E treinar esse funcionário e vir para a parte gerencial. Ah, Kátia, eu não consigo. Eu sei, empresário é uma pessoa ocupada, que normalmente está sempre trabalhando, está sempre ocupado, porém, que tu consiga ficar no gerencial da tua empresa, que seja por 1 hora por dia. Dessas tuas 8 horas ou 12 que normalmente o empresário fica 1 hora no teu gerencial. Pega lá teus números, dá uma olhada o que tu tá faturando, onde é que estão teus custos, qual é o valor que tu paga de cesta de relacionamento para o teu banco, qual é a margem de lucro que tu tem, qual é o valor da tua folha de pagamento, tu sabe? Qual é o teu índice de inadimplência? Tudo isso o dono do negócio tem que saber. Para quê? Para tomar atitudes que possam virar o jogo, né? Que é dentro de uma atitude que tu tome, por exemplo, o meu banco tá me cobrando várias taxas, eu não concordo com isso. Se tu não parar para pensar, tipo, tu vê no extrato todo mês e tu não faz nada, porque tu não tem tempo de ir lá falar com o gerente, esse ciclo ele vai continuar. Todos os meses isso vai acontecer e o dinheiro tá indo embora. Então, tu tem que pegar decisões diárias do teu cotidiano e decidir, não, eu vou lá no banco e eu vou negociar essa taxa, ou eu vou ligar para o meu gerente e vou negociar essa taxa, ou vou ver quais os outros bancos, quais são as possibilidades que eu tenho em outros bancos, o que o mercado aí, o que os bancos estão oferecendo como taxa de cesta de relacionamento. Então, são pequenos detalhes, são coisas que são do dia a dia e que tu vai tendo que fazer decisões, que se tu tá no operacional, vou frisar de novo isso, viu? Que se tu tá no operacional trancado lá, apertando o parafuso, tu não vai conseguir, tu não vai ter tempo, tu não vai ter disposição, tu não vai ter energia para fazer isso. Essa parte de pensar, para muitos que acham que é frescura, é o que dá trabalho, porque é o que vai direcionar o teu negócio para onde tu quer ir, né? Agora, Kátia, eu quero não ter funcionários, eu quero... Ok, tudo bem. Lembra daquele risco que tu vai ter, de a tua empresa ficar dependente de ti, de tu ter que estar lá, de repente tu ficar doente e tu ficar sem fazer faturamento, ficar sem atender teu cliente. Então, tudo isso deve ser considerado. Eu li um livro que fala O Mito do Empreendedor, que ele diz que todas as empresas deveriam ser abertas, constituídas, e o plano de negócio dela seria fazer uma franquia para poder futuramente vender essa empresa. Claro que não, né? Tipo, tenho um amor incondicional pelo escritório que eu faço parte, não venderia hoje, minha mentalidade seria essa, mas ela teria que funcionar como se fosse uma franquia. Ter processos, ter pessoas bem treinadas, pessoas que a gente fizesse a seleção pensando no perfil de cada candidato, enfim. O maior benefício de tudo isso é você, né, tá no comando disso, de você ter resultados, porque quando você sai do operacional, tu consegue às vezes até aumentar teu faturamento, tu consegue diminuir custos, enfim, tem
uma infinidade de benefícios, né? Então, hoje a minha sacada seria essa, né? Pensa aí no teu negócio, a mudança de mentalidade, a chavezinha que tu tem que virar. Só pensa sobre o assunto que já é meio caminho andado, tá bom?